Mateus capítulo 13, versículo 24 fala: Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele, porém, respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-os no celeiro. Amém, meus irmãos? Parábola do joio. Interessante que fala que o Senhor foi lá e plantou a semente, e logo depois, passou-se um tempo, veio as pessoas lá, veio as pessoas que trabalhavam para ele, e foram lá ver o que está acontecendo com o trigo, e notou que viu que estava lá crescendo também joio. Mas o que é interessante é que o Senhor não deixa quieto, não mexe no joio, deixa que ele cresça junto. No momento certo, ele vai ser podado. E muito interessante também que o trigo ele cresce uma vez por ano. O cogumelo ele cresce, se você plantar cogumelo, ele cresce em 4 horas, você já começa a colher o fruto dele. A castanheira ela cresce em 40 anos. O carvalho leva em torno de 60 anos, mas o trigo ele é anual. O trigo, existe 2 tipos de trigo. Dá uma cutucada no seu irmão, pergunta: qual trigo você é? Dá uma cutucada aí. Por enquanto não vai falar só do trigo, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então trigo, existe 2 tipos de trigo quando ele é plantado, quando o agricultor planta ele. Existe o trigo inverno, que ele é plantado no outono, para início do inverno, para que ele seja colhido na primavera. E existe o trigo primavera, que ele é plantado na primavera e é colhido no outono. Agora sabe qual a diferença dos dois? O trigo que é plantado no outono para início do inverno, ele leva um pouco mais de tempo para poder crescer, ele dá menos fruto do que o trigo que é plantado na primavera, que é colhido no outono. Porque durante o tempo que ele se planta ele no outono para inverno, ele recebe menos luz. Então ele não recebe totalmente aquele sol, ele não é totalmente, o solo não fica totalmente fértil para receber o trigo. Então ele cresce, mas cresce de uma forma mais lenta, ele dá menos frutos, mas ele não deixa de dar frutos. Já o trigo, na primavera, ele já cresce belo, lindo, aquelas espigas lindas. Quem é que já viu a plantação de trigo aqui? Quem já viu? Uma plantação bonita, aquela coisa bonita de se ver, coisa bonita. Eu tive que estudar muito sobre isso. Deus estava falando comigo, vou ter que estudar sobre trigo, Deus. Vamos que vamos. Então pergunta para o irmão: que trigo você é? Pergunta e dá uma cutucada: que trigo você é? Você é trigo primavera? Ou você é trigo outono? Você é um trigo que está crescendo rápido no campo do Senhor? E o campo do Senhor seria o que? A igreja. O solo do Senhor é a igreja. Você está crescendo rápido no solo do Senhor? Ou você está levando um certo tempo para crescer? Você está crescendo aos poucos. E interessante que vai falar aqui: o Senhor plantou o trigo. E a Bíblia relata que quem plantou o joio foi o inimigo. Gente, vou começar a falar com vocês, que eu estou começando a aprender isso aí. O pastorzão está ensinando, a gente vai aprendendo a falar com o povo. Vamos que vamos. Então quem semeou foi o inimigo. Mas se nós trazemos para nós, na agricultura, quem é que semeia o joio? Se o agricultor está indo lá, ele está semeando o trigo, quem é que semeia o joio então? É interessante isso. Quem é que semeia o joio então? Deixa eu falar: os mesmos minerais que a terra dispõe para crescer o trigo
também é para o joio. Os mesmos minerais que faz crescer o trigo também cresce o joio. Deixa eu falar uma coisa: o joio cresce por culpa, sabe, do maligno. Como é que o joio está lá? A própria Bíblia fala que esse mundo, o mundo já é do maligno. Ele é o príncipe das trevas, aqui já pertence a ele. Nós estamos aqui de passagem. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Nós estamos de passagem aqui. Então isso aqui já pertence a ele. Então, se não é o agricultor que semeou, então, o joio, o inimigo. Ele que semeou, ele que já foi lá e já plantou, já está semeada nessa terra. Deixa eu falar. Nesse solo, todo mundo cresce. Aqui nesse solo, todo mundo cresce. Então, assim como o joio cresce, assim como o trigo, o joio ele também cresce. Eles crescem juntos. Mas a pergunta que eu quero falar, a questão é: se todo mundo cresce junto, de que maneira você está crescendo? De que maneira você está crescendo? Se o joio, se o trigo ele cresce, pode ser ele plantado na primavera ou no outono, de que maneira você está crescendo na presença de Deus? Que a gente precisa entender, a gente começa a parar para refletir, a gente vê um crescimento, a gente vê que algumas pessoas, elas chegam na igreja, algumas pessoas, elas vêm com alguns... A gente vê uma transformação, uma mudança de caráter que precisa ser mudada, uma personalidade, a gente vê algo a ser mudado, e o inimigo às vezes tem plantado isso, a pessoa vem com isso, ou às vezes ela já está no solo, porque, gente, às vezes a gente vê tanta coisa crescendo, tanta coisa ruim crescendo, que só o sangue de Jesus, of the power, o sangue de Jesus tem poder, só o sangue de Jesus tem poder. Então, se o Espírito é a única coisa, a única parte de você ligada a Deus, a alma, ela é um elo entre o corpo e o Espírito. Se a tua alma não for curada, tudo nessa terra, ela vai interpretar de uma maneira pejorativa. Você precisa entender isso. Então, de que forma você está crescendo? Se você ainda não foi curado, você precisa ser curado de traumas do passado. Ou você precisa ser curado de coisas que aconteceu com você lá atrás. Não permita que o joio cresça na sua vida. Cresça de uma maneira diferente. Deus quer que você cresça, que você frutifique para a glória dele. Então esse é o desejo de Deus para nós. Então vai falando que no campo, na Bíblia, na hora que nós pega e fala assim, ó, no campo tem ceifeiros. Tem quantos ceifeiros lá? Na Bíblia, 2 ceifeiros, correto? Sim ou não? No campo tem 2 ceifeiros. Um é o Senhor e o outro é o inimigo. Se tem 2 ceifeiros, um Senhor, o outro é inimigo, a gente precisa entender que aqui tem pessoas que foi o Senhor que plantou. Tem pessoas que foi o Senhor que plantou. Mas se fosse só o Senhor plantou, e a gente traz para uma maneira espiritual, você falar, Diogo, por que está espiritualizando tudo? Porque lá em Coríntios 2 vai falar que o maligno ele usa de várias formas para poder atrapalhar o nosso crescimento. De várias maneiras ele vai trabalhar para atrapalhar o nosso crescimento. Então, se o Senhor plantou trigo, se nós somos trigo, a gente precisa entender também que o maligno também plantou joio aqui. Aí você começa a pensar, nossa, Diogo, quem é o joio? Não sei. Eu espero que não seja ninguém, em nome de Jesus, amém? Amém? Se o Senhor então plantou o trigo e o inimigo plantou o joio, deixa eu te perguntar uma coisa, quem te plantou aqui, meu irmão? Quem te plantou aqui? Jesus, né? Quem te plantou aqui? Se é Deus que planta, deixa eu falar uma coisa, se é Deus que planta, é só Ele que tira para o celeiro. Ei, deixa eu falar, pastor, eu não consigo entender a pessoa que é plantada por Deus. Deus pega e fala, ó, vou te plantar nesse lugar, a pessoa pega, vou sair daqui, que aqui não é mais meu lugar não. Que trigo é esse? Eu nunca vi trigo pegar e falar assim, vou sair daqui, vou lá para os campos de Indaiatuba, que são mais belos, bate mais vento.
Eu não vou lá para os campos de Campinas lá, que lá é mais verde, está próximo ao shopping. Eu nunca vi trigo falar isso. Então, se nós somos trigo, se você é trigo, se você identifica como trigo, se Deus te plantou aqui como trigo, por que então você quer falar, eu quero sair daqui porque Deus está me tirando daqui? Que trigo é esse? Que trigo é esse? Se é Deus que planta, só Ele que tira, e quando Ele tira, Ele leva para o celeiro. Se é Deus que te plantou, quando Ele colhe, quando Ele tira e leva direto para onde? Para o celeiro, que é o lugar do trigo. Ele não vai ficar levando para uma outra plantação, Ele não vai ficar levando, Ele não vai te levando para outros lugares, não. Se Ele te plantou aqui, entenda, é aqui que é para você crescer e multiplicar. Isso que a gente precisa entender. Agora dá uma cutucada. Nossa, hoje foi uma benção sentar. Fala, irmão, que bom que você sentou do meu lado. Dá uma cutucada, fala assim pro irmão: por onde você tem passado, tem deixado um rastro do céu ou do inferno? Misericórdia, irmãos. Porque tem gente que é plantada, fala que Deus plantou, mas só que por onde ela passa, parece que ela vai deixando o rastro do inferno, Tiago. Tem gente que por onde passa, ela está deixando o rastro do inferno. Por onde você tem passado sem deixar qual rastro? O rastro dos céus. Deixa eu te falar. Você que é semente de Deus, você que é trigo, por onde você passar, você tem que deixar o rastro dos céus. Lá no seu trabalho você tem que deixar o rastro dos céus. Lá na sua escola você tem que deixar o rastro dos céus. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, por onde você passar, você tem que deixar o rastro dos céus. É o rastro dos céus. As pessoas têm que olhar, olha, ali vai um trigo belo, formoso. Talvez fisicamente não tão belo, mas aos olhos de Deus belo, maravilhoso. Ali vai um trigo do Senhor. Mas só que tem pessoas que parece que vai deixando o rastro do inferno. Tem pessoas que você passa assim, você fala, e a pessoa fala, eu sou de Cristo, Deus me plantou, e a pessoa só está semeando joio. Deixa eu perguntar, quem te plantou? Quem plantou você foi Jesus, Deus, amém? Amém. Então se Jesus, Ele está semeando o trigo, amém? Então por que eu e você vamos semear joio na vida do nosso irmão? Que trigo é esse? Que não está semeando trigo na outra pessoa, está semeando joio na vida da outra pessoa. Deixa eu perguntar, quem está do seu lado tem plantado o quê? Pessoa que caminha com você, ela tem plantado o quê? Joio ou trigo na sua vida? Ela tem semeado discórdia ou tem semeado coisa boa? Ela está fazendo intriga para a sua vida ou ela está te trazendo paz para a sua vida? Ela está te falando coisas de esperança, as coisas que te faz crescer, ou está falando coisas que pode minar seu coração e está fazendo você diminuir, e você, sabe? A pessoa, hein? Com quem você está andando? Quem está do seu lado? Ela está plantando o que com você? É muito bom a gente ver isso, é muito interessante a gente ver isso. Se tem então o ceifeiro, se tem então o semeador, o trigo é bom? Ele é bom. Serve para várias coisas? Serve. Mas o joio, ele é bom? Sim ou não, gente? O joio não é bom. Ele acrescenta em alguma coisa? Ele edifica em alguma coisa? Ele agrega em alguma coisa? Então, se nada disso, então o joio com o trigo, consequentemente eu posso falar que ele atrapalha o crescimento do trigo, sim ou não? Não. Ele não atrapalha. Porque a própria Bíblia relata: ei, Senhor, deixe-nos arrancar o joio. O Senhor fala o quê? Não. O Senhor fala o quê? Não. Porque então, se o joio atrapalhasse o crescimento do trigo, ele arrancaria. Ele fala, vai lá e arranca o joio já agora já. Não permita que cresça junto com o trigo. Mas ele permite que o joio cresça junto com o trigo. Você sabe por quê? Por mais forte que seja o joio, ele não é maior que a resistência do trigo.
Eu vou repetir para você entender, eu vou repetir. Por mais forte que seja o joio, ele não é maior que a resistência do trigo. Se eu e você somos o trigo, pode vir tudo sobre nós, pode o mundo desabar sobre nós, pode nossa casa, pode todo mundo, mas maior é a nossa resistência em Cristo Jesus. Porque o verdadeiro trigo, porque o trigo de verdade, ele adora na adversidade, ele adora em meio ao caos, ele adora quando está sendo aprovado. Um trigo de verdade reconhece que ele é trigo. Um trigo de verdade sabe quem ele é em Cristo Jesus. Então, por mais forte que seja o joio, ele não é maior que a resistência do trigo. Então, por maior que sejam as coisas lá fora, por maior que sejam as dificuldades. Quando eu falo joio, gente, eu não estou falando apenas de pessoas, entenda? Eu estou falando também espiritualmente falando. Por mais fortes que sejam as coisas, o joio contra a sua vida, maior é a resistência que Deus colocou na sua vida. Maior é a resistência de você em Cristo Jesus. Então o trigo, ele faz tudo. Interessante que o trigo, ele faz tudo, não faz? O trigo, ele ora, o joio também ora. O trigo, ele dizima, ele oferta, o joio também. Ele está fazendo o papel de joio, é o papel dele. O trigo, ele sobe, ele canta, ele toca no louvor. O joio também está do lado dele. O trigo está lá no diaconato servindo, o joio está lá na escala junto com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O joio pode fazer todas essas coisas. O joio pode cantar. O joio pode, dançar. O joio pode pregar. O joio pode servir, mas só que uma coisa que o joio não consegue fazer é chegar no dia do juízo, igual no teatro apresentado aqui semana passada. Jesus vai olhar para eles: parta de mim porque eu não te conheço. Ele pode fazer todas essas coisas, mas Jesus vai falar para ele: parte-se de mim porque eu não os conheço. Porque é joio e não trigo. Então o joio, ele vai fazer praticamente tudo. Mas só que mesmo assim sempre tem aquelas pessoas que ficam se preocupando com o joio, sabe? Ah, aquele irmão acho que é joio. Ah, Tiago, aquele irmão lá acho que é joio. E às vezes o irmão é um trigo. E você está tentando decidir que, será que ele é joio, que ele é trigo? Deixa eu falar uma coisa. Se você está tentando descobrir se o irmão ele é joio ou é trigo, então significa que você não sabe nem quem é você na presença de Deus. Se você não consegue distinguir se a pessoa é joio ou trigo, deixa eu falar, isso não é papel para nós. Porque quando a gente está lendo, quando a gente lê o capítulo, vai falar o quê? Eles não sabem, eles não conseguem, porque o joio e trigo, eles são iguais, eles são idênticos. Então não tem como a gente ficar, tentando adivinhar. Acho que esse irmão é joio, acho que esse irmão é trigo, acho que esse irmão é... Ei, para. Quando a gente não sabe quem é Raquel, quem é Ruth, a gente é da lua, tá? As irmãs noveleiras aí já pegou, já começa a rir. Se a gente não sabe quem é Raquel, quem é Ruth, a gente é da lua. A gente deixa pra lá, porque não é problema nosso definir, querer saber quem é joio e quem é trigo, querer arrancar. Isso não é papel para nós. Isso não concede a nós. Cabe a nós, todos os dias, orar a Deus e falar: Deus, me ajuda a crescer ao lado do joio. Me ajuda a crescer ao lado do joio. Me ajuda a resistir ao joio. Me ajuda, a crescer cada dia mais, mesmo com o joio ao meu lado. Porque no momento certo, Senhor, eu sei que o ceifeiro vai vir e irá arrancar o joio de perto de mim. Então não se preocupe com o joio. Deixa o joio, ele está fazendo a função dele. Ele também tem a função dele, está aqui, está na parábola, não é eu que estou falando. Ele cresce junto com o trigo, mas no momento certo, nosso Senhor irá arrancar. Amém, meus irmãos? Então, se você descobriu que é trigo, deixa o joio para lá. Deus, ele quer que nós frutifiquemos na presença dele. Deus quer que você frutifique na presença dele. Quando você se torna trigo, quando você entende que você é trigo na presença de Deus, você não se importa, porque o trigo de verdade, irmãos, o mundo pode, a casa pode estar pegando fogo, o trigo
trigo, nesse dia ele quer que os bombeiros estejam de greve, porque ele sabe quem ele é na presença de Deus. Ele não se importa que, estão falando, você viu que falou, pode deixar falar lá. Eu sou trigo, estou crescendo aqui, na minha, quieto, deixa eu aqui. Mas você viu o que o irmão fez lá? Você viu o que o irmão está falando? Eu sou trigo, eu não me importo com o joio que está crescendo do meu lado, deixa ele crescer. Então, não se importa com o que estão falando, o que aconteça ao seu redor, ao seu lado. O que eu posso falar para você, continue adorando a Deus. Se você está lá na sua cela, se tem joio lá, continue adorando a Deus. Continue glorificando a Deus. Se você está lá no seu trabalho, você está vendo que tem joio se levantando contra a sua vida, continue adorando a Deus. Se você está lá na sua escola, você está na faculdade, se está vendo que parece que vai atrapalhar o seu crescimento, você está olhando, você está começando a identificar, acho que essa pessoa, não se preocupe, não, porque Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Então não se preocupe com isso, se preocupe com você que é trigo. Outra coisa, o trigo ele cresce, o joio também. O trigo ele dá espiga, o joio também. O trigo ele dá sementes boas por dentro. O joio, ficar na dúvida, né, irmãos? Ficar na dúvida, né? O joio não. Você sabe por quê? O trigo, quando você abre ele, as suas espigas, ele está cheio de trigo. O joio, quando você abre, ele não tem nada dentro dele, ele é vazio. Uma pessoa, quando ela é joia, é uma pessoa vazia. Uma pessoa que realmente você olha assim, Deus, misericórdia, ela precisa do Senhor. Mas só que para isso ela precisa reconhecer quem é o Senhor na vida dela. Ela precisa de fato entregar seu coração para Deus. Uma frase que eu falei para os jovens sábado desse, eu falei assim: tem muita gente querendo conhecer o coração de Deus, mas não quer entregar o seu coração para Ele. Tem muita gente querendo conhecer o coração do Pai, as vontades do Pai, os desejos do Pai, mas não quer entregar o seu coração de fato ao Pai. Então a gente vê que uma pessoa, quando ela é joia, ela é vazia, ela não tem nada dentro dela, ela apenas cresce. A única função dela que ela olha para si, a minha função é apenas viver e crescer e depois morrer. Porque esse era o pensamento, eu não sei dos irmãos, mas esse era um dos meus pensamentos. Era crescer, viver e morrer, acabou, não tem mais propósito. O propósito da vida é esse. E quando Deus nos planta, a gente entende que nós é trigo, a gente entende que a gente tem muitas sementes para dar. Vocês conseguem entender? Amém? Então, se a espiga de trigo você chacoalha ela está cheia de semente, e a do joio ela está vazia, pega no ombro do seu irmão e chacoalha aí. Não, faz isso não, estou brincando, vai que você se decepciona, não faz isso, vai que você chacoalha ela, não tem semente não. Não chacoalha, irmão. Mas fala assim pro irmão: se Deus te chacoalhar hoje, Ele encontra semente? Se Deus te chacoalhar hoje, Ele vai encontrar semente? Se Deus Ele te chacoalhar hoje, será que Ele encontra sementes? Se Deus te chacoalhar hoje, Ele vai encontrar sementes? Aleluia! Nós somos trigo plantado junto à videira, nós somos trigo semeado em terra boa, em terra fértil. Então se você é trigo, se você está aqui é um solo fértil, você tem que ter sementes. Quando a gente balançar, tem que ter sementes. Não importa se vai ter 1, 2, 10, 20, 30, 50, não importa, mas você tem que ter semente. Deixa eu te perguntar, se tem semente, se tem dentro, o que está queimando aí dentro do seu coração? Porque o que queima por dentro, ele cheira por fora. O que tem queimado dentro do seu coração? Porque o que queima por dentro, ele cheira por fora. Como é que está? Está vazio?
querendo queimar o seu coração? Quais são as sementes? Qual o ministério? Qual o lugar que Deus está já te falando assim, ó, vou te colocar aqui, aqui vai queimar. Já tem semente, Deus, pode me jogar aqui que vai plantar, vai nascer várias aqui através de mim. Onde? Qual que é o solo? O que está cheio aí dentro? Não é cheiradinha do irmão, não, cheira não. O irmão deve estar cheirosinho, mas não, deixa quieto. Mas o que queima por dentro, ele cheira por fora. Isso é nítido. Uma pessoa, quando ela é trigo, ela é apaixonada pelo que faz, ela ama o que ela faz, ela começa a transpirar isso. As pessoas olham para a pessoa e falam: olha, ali está o servo de Deus, um líder, ali está um evangelista, ali está um obreiro aprovado, ali está um pastor, ali está um músico de Deus, ali está, sabe, um instrumento de Deus. Então o que está queimando aí dentro é o que vai cheirar para fora, para os outros lá fora. Queima mesmo, sabe? Põe isso para fora. Deus não entra na situação quando o joio não entra. O Deus não entra na situação quando é joio. Ele só entra quando ele é trigo. Porque se é Deus, ele está na nossa situação, que é o tema. Eu nem falei o tema, estava tão nervoso, vocês nem perceberam. Glória a Deus por isso. Se Deus está na situação, deixa eu falar. Deus, ele não entra quando é joio, ele só entra na situação quando é trigo. Mas calma, se você está começando a se identificar como joio, calma, respira, ainda há tempo, em nome de Jesus. Então, a gente vai lendo a parábola, a gente vai vendo que, a gente vê lá que os funcionários do Senhor falam: ó, eu quero ir lá arrancar o joio, permita a gente ir lá arrancar o joio, a gente quer arrancar o joio. E deixa eu falar, tem mais gente preocupada em arrancar o joio do que regar o trigo. Tem mais gente preocupada em querer arrancar o joio do que mandar chuva, sabe, regar o trigo. Se tem mais gente preocupada então em querer arrancar o joio do que regar o trigo, deixa eu falar para você que ainda não é líder, que ainda não é, em nome de Jesus será. Qual foi a última vez que você honrou seu líder? Falou, não é honrar com presente, mas falou: eu quero fazer uma oração por você, porque eu sei que você precisa. Você é trigo, você está sendo trigo na minha vida. Qual foi a última vez que você ainda que não exerce ainda, sabe, ainda não está numa posição de líder, chegou no seu líder e falou: eu quero te honrar, eu quero orar, fazer uma oração por você. Qual foi a última vez que você fez isso pelo seu líder? Sabe, a gente está nos tempos que a gente vê muita gente preocupada em querer arrancar o joio, mas a gente esquece do trigo. E quando a gente vê, a gente começa a ler, a gente entende que o Senhor, nosso Deus, ele não estava preocupado com o trigo. Ele estava preocupado com, ele não estava preocupado com o joio, ele estava preocupado com quem? Com o trigo. Quando o Senhor fala lá, o Senhor, não é que ele está permitindo, ele sabe, ele está a favor do que o joio vai fazer. Não, ele está preocupado, ele está pensando lá na frente, quando aquele trigo começar a dar frutos para ele. Quando aquele trigo, sabe, que depois que ele começar a crescer, ele começar a dar frutos para ele. Essa era a preocupação do Senhor. Ele não estava preocupado com o crescimento, deixa o joio para lá. No final ele vai queimar. É ou não é? No final o joio vai queimar. Deixa o joio, no final ele vai queimar. Eu estou preocupado é com o trigo crescendo, belo, lindo, se fortalecendo na minha presença. Porque quando ele estiver pronto, ele vai começar a dar sementes, ele vai começar a dar frutos para mim. Eu vou arrancar, vou levar para o meu celeiro. Essa é a preocupação do nosso Senhor conosco. Então todo trigo, ele tem uma missão. Qual que é a missão do trigo? Ah, rapaz, agora você falou, nossa Diogo, qual que é a missão do trigo? É virar pão. E para que serve o pão? Matar a fome de outras. Cutuca seu irmão, fala aí, trigo, hora de virar pão. Hora de virar um pãozão. É hora de virar pão, porque está na hora de você alimentar muitas pessoas. Deus quer te levantar, Deus quer que você saia dessa posição. Você não vai ser mais trigo, hora de você ser pão, que você vai ter uma multidão para você alimentar lá fora.
É isso para que serve o pão, matar a fome de outras pessoas. É isso que Deus quer para nós. Talvez vai ter uns pão mais tostados, tipo eu e Tiago, mas Deus não vai deixar de. Nós somos pão australiano, Tiago, que eu vi que tem um pão que é a nossa melamina. Pão australiano, tamo junto, viu, negão? Te amo. Não deixa de ser pão. Mas entenda que a missão do trigo é crescer, dar sementes e se tornar um pão. Essa é a sua missão. É crescer, multiplicar e se tornar um pão para alimentar a fome de muitas pessoas lá fora. Deixa eu te perguntar uma coisa. E nessa parte Deus falou muito comigo, porque assim, quantas pessoas, deixa eu te perguntar, quantas pessoas desde que você entrou na quadrangular você ganhou para Cristo Jesus, que você viu ela, você batizou ela aqui? Quantas pessoas desde quando você está na quadrangular que você ganhou para Jesus? Isso bateu forte em mim. Isso bateu muito forte em mim. Porque concorda, se um trigo, conforme lá no início nós falou, o trigo, ele dá semente anualmente, todo ano ele semeia, todo ano ele dá sementes. Será que você conseguiu ganhar 2 sementes para Deus esse ano? Isso me pegou também, irmãos. Quando eu estava orando, quando eu estava falando com Deus, eu falei, poxa Deus, meu Deus, eu estou sendo o quê? Sabe que tipo de trigo que eu estou sendo, Deus? Eu não quero ser joio. Misericórdia. Eu quero ser trigo, um trigo bom, um trigo forte na tua presença. Mas quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Se hoje o culto tem 100 pessoas, se você tivesse ganhado uma pessoa, pelo menos até junho, hoje o culto teria pelo menos umas 200 pessoas. E no final do ano teria 300 pessoas. Eu acho que é isso, se a conta não estiver errada. Não, é, por aí. Se não estiver errado. Mas você concorda, se você é trigo, você foi plantado por Deus, Deus te escolheu para plantar nesse solo fértil, e você é um trigo que tem que dar frutos, e você não tem dado fruto, o que está acontecendo com você, trigo? O que está acontecendo com você, trigo, que você não está dando frutos? Então, se você... E muita gente fica assim, ó, não estou ganhando pessoas aqui, não tem problema não, porque Deus vai me mandar lá para a África. A África, sabe quem que é a África? É o seu filho, é seu marido, é a sua esposa, é aquela pessoa dentro da sua casa. Ela é a África. Ah, Deus vai me mandar para a Europa. A Europa é seu vizinho lá. Seu vizinho está do seu lado. Porque deixa eu falar uma coisa, se você não é bênção onde você está, você vai ser maldição para onde que Deus te levar. Se você não está sendo bênção onde que Deus te colocou, você vai ser maldição para onde você está querendo ir. Você vai ser maldição lá, não vai não, faz isso não. O pessoal lá está bem, deixa o pessoal em paz. Deus está levantando pessoas para cuidar lá. Porque a gente vê, pastor André, muitas pessoas, eu quero ir avião lá, evangelizar lá. Mas se esquece que ela mora do lado de pessoas. Tem pessoas ao redor dela, tem vizinhos, tem pessoas na empresa, pessoas na escola, tem pessoas em vários lugares. E você está olhando para as pessoas que estão lá fora, lá já tem outros missionários cuidando dessas pessoas lá. Você é trigo, então comece a olhar para essas pessoas que estão próximas a você. Amém? Deixa eu falar uma coisa, quem conversando com você no final, você olha, sabe, você olha assim, essa pessoa ficou alimentada. Se você é trigo, se você está virando pão, quem senta com você, senta, conversa, depois de uma bela conversa, você olha, acho que essa pessoa se alimentou. O que eu tinha aqui, eu ofereci para ela. Porque tem pessoas, irmão, que a gente senta para a gente conversar, a pessoa, a gente sai agoniado, a gente sai aflita, a gente sai pedindo misericórdia a Deus. O pão que eu tinha secou, a pessoa quer mais, não sei mais o que eu faço. Quem você conversando, você fala assim, ó, quando eu começo a conversar com essa pessoa ela tem pão.
Mas um pão assim, sabe? Aqueles pão, irmãos. Irmãos, eu adoro pão. Pior que vai dando essas horas aqui, vai dando fome. Ai, Deus. Deixa eu voltar para a palavra. Pão caseiro, irmãos. Se vocês fazerem, me chama. Mas faz uns dois. Um para vocês da casa e um outro só para mim, que eu como um sozinho. Eu adoro pão. Então, quem você sentando assim, conversando com a pessoa, você fala assim: nossa, como é bom conversar com essa pessoa. Essa pessoa tem alimento. Ela tem coisa boa, sabe? Ela tem coisa que agrega. Sabe, eu vou me alimentando, sabe? Você já sentou com aquela pessoa que você fica assim, você não tem mais vontade, sabe? Você quer ver aquela pessoa falando, e você fica toda hora olhando no relógio, não para que o tempo passe, mas para que o tempo pare. É bom demais quando você se senta ao lado dessa pessoa, essa pessoa começa a falar de Jesus, começa a falar das experiências que ela viveu, começa a falar todas essas coisas para você. Deixa eu falar uma coisa. Paulo, quando ele foi para Malta, quando ele estava no barco, o barco dele travou, sabe? Deu ruim lá na embarcação que ele estava. Ele teve que nadar, sair nadando e ir para a ilha de Malta. E lá estava lá numa parte da Europa lá que era muito frio, e ele lá pegando, ele chegando lá, Paulo pega e começa a pegar lá gravetos, e na hora que ele está pegando uma cobra, pica ele, morde ele, morde ele. E as pessoas que estavam com Paulo começam a falar assim: vai morrer. Passou-se 1 hora, o Paulo morreu, sim ou não? Passou 3 horas, ele morreu, sim ou não? Passou 24 horas, o Paulo morreu, sim ou não? Porque quando o trigo, porque quando você é trigo, o veneno, sabe? Quando você é trigo, o veneno do joio não afeta você. Quando você é trigo, pode vir qualquer tipo de veneno contra você, que veneno nenhum vai te afetar. Então, se você é trigo, se você está firmado, entenda uma coisa: maldição nenhuma, veneno nenhum irá te afetar, em nome de Jesus. Entenda isso. Outra coisa, depois de olhar muito, querer, sabe, entender quais são as diferenças, o que tem de diferente entre o trigo e o joio, eu quero mais. Uma coisa, a raiz do joio, ela é superficial. Já a raiz do trigo, ela é profunda. A raiz do joio, ela é superficial, ela vai se agarrando assim, ó. Ela vai se agarrando, ela vai pegando outros assim, trigo assim, ó. Vai se agarrando, porque ela não tem capacidade de ir até a superfície e criar raízes. Vocês conseguem me entender? Então, por isso que quando o Senhor fala: deixe-os aí, deixe que cresçam juntos, no momento certo eu vou arrancá-los. Porque se arranca o joio antes do tempo, o joio leva uns 3 trigos juntos, o joio é terrível. Porque quando você quer arrancar o joio antes do tempo, o joio, ele tem tanto veneno nele. A gente começa a pesquisar, a gente vai vendo o joio. Se você dá uma determinada dose para uma pessoa, dependendo da dose, você mata essa pessoa. Então a gente vê que o joio é algo tão ruim, que se você arrancar ela antes do tempo, ela arranca trigo junto. Vocês conseguem entender? Então não fica se preocupando se a pessoa naquele seu ministério está te dando trabalho, se ela está fazendo alguma coisa. Deixa ela quieta, ela é joio, ela está fazendo o papel dela, não se preocupe, o momento dela vai chegar. Não se preocupe com isso. Sabe, porque se você arranca o joio antes do tempo, ele arranca mais uns 3, 4 trigos juntos com ele. Outra coisa, o caule do trigo, ele é mais fino que o caule do joio. Ele é mais fino para quê? Para poder suportar as diversidades, os ventos. Você passa numa plantação de trigo, quando está ventando muito, você vê que o trigo ele bambeia para cá. Você vai quebrar, não vai, ele bambeia. Mas quando vem um vento forte, igual esse que destelha, de vez em quando destelha a casa, tudo, o trigo ele cai. Vem o vento
quebra todos os joios. Ele arranca os joios. Por isso que de vez em quando na igreja tem que vir um vento de Deus assim, ó, para arrancar todo que tipo de joio, para que cresça o trigo. Sabe o que é um fato interessante do trigo? Você quer trigo. O trigo, quando entende que ele é trigo, o trigo, quando ele começa a dar frutos, o trigo, ele vai se encurvando. Ele vai se encurvando. Ele vai dobrando. Ele vai se dobrando. Por quê? O trigo, quando ele entende que ele tem muitos frutos, ele não entende que é por ele, é pela graça de Deus. Então ele vai se curvando na presença de Deus. O trigo, ele vai reconhecendo, ó Deus, é o Senhor na minha vida. Já o joio permanece se sobressaindo, porque ele não tem sementes. Por isso que quando chega o momento certo, a gente consegue identificar quem é joio e quem é trigo. Porque o trigo, ele reconhece que é Deus na vida dele, o que Deus faz na vida dele. E é por isso que ele se curva, ele se prostra perante a presença de Deus. Ele não resiste sobre a presença de Deus. Ele vai se curvando, ele vai falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou me curvando, eu estou me dobrando sobre a tua presença. Já o joio permanece reto. E muitas das vezes eu fiquei pensando, eu já quis ser joio, já quis manter postura, já quis chegar, Deus vai me usar daquele jeito hoje. Que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, que nós diminuamos cada dia mais. Esses dias eu estava, só abrir um parênteses rápido, esses dias eu estava cortando cabelo, uma barbearia aí do Maicão, enfim, eu estava cortando cabelo lá, e nós conversando, falando de time, falando da igreja e tal. Um rapaz cortando cabelo, e começou: você é da igreja, irmão? Eu falei: opa, é nós, vamos junto. O que você faz lá? O que você é lá? Eu sou servo. Eu sou servo. Porque eu, na minha, eu sou pastor. Eu toco, nem sei que igreja que é. Eu toco bateria, eu faço isso, faço aquilo. Eu falei: não. Tem joio nesse trigo, tem joio nesse pão. A gente vê às vezes uns pregadores, né, Tiago de Van vive mandando uns pregadores para nós aí na internet. A gente olha, tem joio no meio desse pão. Tem coisa errada aí. Porque o trigo, quando ele reconhece realmente quem ele é na presença de Deus, ele vai se curvando. Porque isso não se trata dele, se trata de Jesus, quem Jesus é na vida dele. Então quando ele falou para mim: o que você faz lá? Eu falei: eu sou servo, eu sirvo. Depois, na hora que eu saí, o Michael: você não falou para ele lá que pá que você é? Eu falei: não, para que não? Não, deixa quieto esse negócio aí. Deixa quieto. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não preciso manter a altura, querer ser joio. Não, eu preciso me curvar cada dia mais na presença de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer: entender quem é Jesus nas nossas vidas. E todos os dias a gente se prostrar perante a Deus. Sabe, se curvar mesmo, reconhecer: Deus, se hoje eu estou dando sementes, se hoje eu estou frutificando, se hoje eu estou crescendo, se hoje eu estou virando pão, é por causa que é o Senhor que está na minha vida. É esse o desejo de Deus. E outra coisa para finalizar, o último: o trigo, ele vira pão, correto? Mas só que para assar o pão precisa de fogo. Se precisa de fogo, e lá na parábola vai falar: pega o joio, amarre e o taque no fogo. Deixa eu te falar uma coisa: a inveja de quem está do teu lado só é velocidade para o seu sucesso. A inveja de quem está do teu lado só é velocidade para o teu sucesso. Ei, deixa eu te falar: se hoje tem joio, deixa o joio crescer, que hoje o joio vai ser combustível para o seu crescimento. O joio vai ser trigo para o seu crescimento ministerial, o seu crescimento na sua célula, o seu crescimento onde você estiver, lá no seu trabalho. O joio vai ser combustível
combustível para te incendiar. E você vai começar a virar pão na presença de Deus. E você vai começar a alimentar multidões. Então deixa joio. Fala assim: Deus, deixa um pouco de joio. Deixa um pouco de joio. Deixa o joio. Ele vai ser crescimento, ele vai ser combustível para o seu crescimento. Você vai começar, sabe, sabe, se ele está com inveja de você, a inveja dele, sabe, vai ser sua velocidade para o seu sucesso. Quanto mais ele tiver, mais você vai crescendo, mais vai te acelerando, mais, sabe, ele vai ser lançado no fogo, o joio vai ser lançado no fogo, porque é o que a parábola fala. E você vai crescendo, você vai multiplicando, você vai, sabe, fermentando, você vai dando trigo, você vai virando pão, você vai matando fome de várias pessoas, de multidões, de nações. É esse o desejo de Deus para mim, para você. Voltando lá no começo, quando eu falei que o trigo, duas diferenças do trigo que é plantado no outono e o trigo que é plantado no inverno. Que ele é plantado no outono, por ele pegar pouco sol, por ele ter pouco sol nele, vai, consequentemente terá pouco joio nele. Deixa eu falar para você entender. A semente que é plantada no outono, sabe, ela vai ter joio, mas vai ser menos por causa da temperatura. Se você é uma semente que é plantada em primavera e você está crescendo de uma forma exponencial, você está crescendo de uma forma, entenda uma coisa, terá mais joios por causa da quantidade de luz que está brilhando sobre sua vida. Então, se você é um trigo que está crescendo, está despontando, todo mundo está olhando, olha essa pessoa como ela está crescendo, ela está desenvolvendo, olha como ela faz, olha como ela prega, olha como ela administra a célula dela, olha como ela faz, olha como ela serve no diaconato, olha como ela ensina as crianças. Quanto mais luz há em você, mais joio vai crescer perto de você. Mais joio irá crescer perto de você. Eu quero finalizar. Todo trigo, ele vive sem fingir. Ele ama sem exigir. E ele ouve sem julgar. Toda pessoa que ela é trigo, ela vive sem fingir. Ela ama. Ela ama porque ela ama. Ela não exige. Ela ama. E ela ouve sem julgar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Deus, esta foi a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui no celeiro, Deus querido. Nós queremos ir para o teu celeiro, Senhor, porque todos nós aqui queremos ser trigo, Deus. Uns de nós, Pai, será plantado no outono, haverá um crescimento menor, mas vai crescer. E outros de nós, ó Deus querido, está sendo plantado na primavera, vai crescer de uma forma exponencial. Mas de um jeito ou de outro, ó Deus querido, haverá joios para nos interromper. Mas, meu Deus, em nome santo de Jesus, ó Deus querido, que não venhamos, ó Pai, olhar, ó Deus querido, para o joio, mas sim para a sua presença, para aquilo que o Senhor tem para conosco, para o futuro que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, ó Deus querido. Que, Pai, em nome de Jesus, levante, Pai amado, trigos bons, saudáveis em nosso meio, que venhamos alimentar multidões, ó Deus querido, seja na nossa célula, ó Deus querido, onde que nós estamos lá, Pai amado, nós queremos multiplicar a nossa célula, transportar essa igreja, Pai amado, de trigo bom, Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, essa é a minha oração, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.